Algumas casas envelhecem muito rápido, 5, 10 anos, e elas já parecem datadas. E curiosamente, muitas delas eram consideradas extremamente modernas quando foram construídas, enquanto outras atravessam décadas e continuam fazendo sentido. Você olha para elas hoje e percebe que a arquitetura não perdeu força, mesmo depois de 20, 30 anos. Por que isso acontece? Porque algumas casas envelhecem tão mal e outras atravessam décadas, atravessam o tempo. Na arquitetura, assim como na moda, existem tendências. E tendências quase sempre seguem o mesmo ciclo. Tendência, saturação, rejeição. E às vezes, anos depois, um retorno reinterpretado. Quando um projeto nasce apenas da tendência, ele envelhece junto com ela. Eu sou Clarissa Terra, arquiteta, mestre em arquitetura e coordenadora de interiores do Linea Studio. E hoje eu quero conversar sobre por que algumas casas atravessam o tempo e outras envelhecem tão rápido. Se você observar muitas casas construídas no Brasil por volta dos anos 2010, existe um elemento que aparece repetidamente. Uma grande porta de entrada com pé direito duplo e muitas vezes um elemento em L, que marca esse acesso da porta de entrada, com a lateral para a garagem. Naquele momento, isso parecia extremamente contemporâneo. Era uma linguagem associada à modernidade. Mas quando uma solução começa a aparecer em centenas de projetos sem uma justificativa prática para isso vira uma tendência e satura. Deixa de ser uma decisão arquitetônica e passa a ser simplesmente uma repetição. E repetição em excesso costuma ser o caminho mais fácil para que alguma coisa fique datada. Ao observar esses ciclos na história da arquitetura, a gente percebe um ostracismo arquitetônico, um fenômeno que acontece o tempo todo, se torna extremamente popular, mas satura e depois desaparece. Algumas vezes ele pode aparecer anos depois reinterpretado, outras vezes ele cai no esquecimento. Um exemplo muito claro disso é o tijolo de vidro. Ele se diluiu muito no final dos anos 80, 90 e era visto como um material muito tecnológico, muito moderno, que trazia iluminação. Mas depois disso ele praticamente desapareceu da arquitetura. Ele ficou associado a uma estética datada dos anos 90. Em grande parte porque ele começou, assim como aquele modelo de casa e de fachada, a ser usado em muitos lugares, sem uma justificativa prática. Ele não tinha uma função clara, ele só estava sendo uma repetição por ser uma tendência daquele momento. Era um modismo daquela época específica. Agora, o tijolo de vidro começou a retornar para a arquitetura, mas reinterpretado, em lugares pontuais, pensado com praticidade, com intenção, em contextos muito específicos. E tem projetos realmente muito bonitos e de qualidade arquitetônica usando o tijolo de vidro, o que prova que a culpa nunca foi do material, e sim da forma como ele estava sendo usado. O uso em excesso, sem justificativa, sem função, apenas porque todo mundo estava usando, era uma moda, era uma tendência. Algo muito semelhante aconteceu também com os revestimentos 3D. Trabalhando diretamente com design de interiores, nos últimos anos eu vi muito claramente esse uso em excesso e a rápida saturação desse elemento. Teve uma certa época que ele estava em quase todos os projetos. Paredes onduladas, texturas geométricas, padrões repetitivos, mas quando um elemento depende muito da novidade para funcionar, e quando ele passa a não ser mais uma novidade, ele perde o efeito. A novidade perde a graça, o uso nunca foi tão justificado assim, e ele fica um elemento datado. Por outro lado, existem decisões que atravessam o tempo. Vamos falar um pouquinho delas. Elas passam as gerações com muito mais naturalidade, e muitas vezes elas têm relações com fundamentos muito antigos da arquitetura. Uma delas é aquilo que os arquitetos modernistas chamavam de verdade dos materiais. A ideia de que um material não precisa fingir ser outra coisa. Isso aparece muito quando se estuda arquitetura de alto padrão. E eu estudei bastante sobre isso na minha especialização de arquitetura de luxo, por exemplo. É justamente a relação honesta com os materiais. Concreto pode e deve parecer concreto. Madeira pode parecer uma madeira. Pedra pode e deve parecer uma pedra. Esse tipo de pensamento não é novo. Desde a antiguidade, essa relação já era discutida. O arquiteto romano Vitruvius descreveu 3 princípios fundamentais da arquitetura. A gente estuda isso lá no início do curso, que significa solidez, funcionalidade e beleza. Esses princípios continuam relevantes até hoje. O que muda ao longo do tempo é a forma com que eles se materializam.
No início do século XX, o arquiteto Mies van der Rohe sintetizou isso de uma forma muito clara, quando ele defendia a arquitetura honesta. Ele disse: uma arquitetura onde forma, material e estrutura falam a mesma linguagem. E existe outra função. A arquitetura precisa ser verdadeira ao seu tempo. Quando a arquitetura tenta imitar um passado que não é seu, ou quando tenta encenar um futuro artificial, por exemplo. A arquitetura não precisa parecer antiga, porque senão ela vira cenário. E ela não precisa imaginar um futuro, porque caso imagine, ela se descola da realidade. Ela precisa ser coerente com o momento em que está sendo feita. No século XX, o arquiteto Sullivan fez uma frase que sintetizou isso muito bem e se tornou um marco da arquitetura moderna. Form follows function, ou seja, ele disse, forma segue a função. Isso quer dizer que a arquitetura ela precisa nascer das funcionalidades e das necessidades da pessoa que vai utilizar. Já o arquiteto Frank Gehry tem uma frase muito bonita, que dialoga um pouco com essa ideia. A arquitetura deve falar do seu tempo e do seu lugar, mas anseia por atemporalidade. Talvez esse seja um dos paradoxos mais interessantes da arquitetura. E existe um fator que esquecemos, mas que é muito importante e relevante. A arquitetura atemporal, ela não é igual em todos os lugares do mundo. Ela depende do clima, da cultura, do modo de viver. Em lugares com neve, por exemplo, telhados altos e íngremes fazem sentido. Eles têm uma justificativa. Já em climas tropicais, como o nosso, por exemplo, existem outras funções que são mais úteis do que um telhado, que não vai ter tanta utilidade porque nós não temos neve. Como, por exemplo, ventilação cruzada, sombras profundas, varandas, proteção solar. Essas são coisas que vão funcionar ao longo do tempo em uma casa porque elas são úteis e elas fazem sentido para esse contexto. Quando a arquitetura responde essas questões, ela se torna coerente com o lugar e com o momento que ela foi construída. E isso faz com que o projeto envelheça muito melhor. Então talvez a pergunta não seja apenas por que algumas casas ficam tão datadas, mas porque algumas casas continuam fazendo sentido ao longo do tempo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta não está na estética, está na decisão projetual. A arquitetura que atravessa o tempo raramente nasce de uma tendência, ela nasce do entendimento. Porque uma casa atemporal, no fundo, é uma casa honesta. Ela responde ao clima onde ela está inserida, ao modo de vida de quem vai habitar, ao momento cultural em que ela foi construída. Ela não precisa fingir ser de outro tempo, nem do passado, nem do futuro. Ela não se usa de artifícios e enfeites sem uma justificativa prática para isso. E ela principalmente não esconde o que ela é. Ela não esconde os materiais que foram utilizados. Os materiais são sinceros. A estrutura faz sentido. A forma responde à função. E quando essas coisas acontecem, a arquitetura deixa de depender da tendência e começa a atravessar o tempo, entendimento do tempo, do lugar e de quem vai habitar aquele espaço. Se isso fez sentido para você, continue acompanhando o canal. Vamos elevar o nível da nossa conversa sobre arquitetura?